Vamos falar de negócios? Eu recebo muito no meu direct. Como começo um negócio? Eu quero recomeçar do zero. Como eu faço? Elane, o que eu preciso fazer para ter uma renda extra, para abrir um negócio, para gerar um dinheiro extra? Então, esse é o nosso assunto de hoje. Primeiro, que para você recomeçar, você nunca vai começar do zero, né? Porque você tem bagagem, você já, mesmo que seja negativa, mesmo que o negócio anterior não tenha dado certo, mas você já tem uma bagagem, então já é um ponto positivo. E se eu tivesse hoje começando do zero realmente, a primeira coisa que eu iria fazer é para quem eu vou vender? Porque geralmente as pessoas fazem o contrário. Primeiro você faz o produto, produz ou compra para revender, antes de saber para quem você vai vender. Então você faz um investimento no escuro e depois você não consegue vender, porque não é o seu público-alvo, porque o seu cliente não está conectado com aquele seu produto ou serviço. Então a primeira coisa que você precisa fazer é para quem eu vou vender. Anote isso aí, viu? Dica de milhões, é muito importante. Então, primeiro, para quem eu vou vender? Aí você precisa saber onde você está inserida, né? O seu momento de trabalho ou o seu entorno, né? A sua comunidade. Se você está na faculdade, se você está dentro de uma empresa, trabalhando para um outro CNPJ, então, para quem você vai vender primeiro? Quem é o seu público-alvo? Depois você vai analisar dentro desse seu público quais são as dores que você vai sanar desses seus futuros clientes. Sim, porque nós empreendedoras diariamente resolvemos problemas, sanamos as dores dos nossos clientes. Então, qual é a dor que você vai sanar do seu cliente dentro desse seu meio, desse seu núcleo? Pronto, buscando esse produto ou serviço, aí sim você vai começar a investir. Mas investir quanto, Elane? O mínimo possível. É o que a gente chama de MVP, o mínimo produto viável. É o mínimo que você precisa para colocar o seu produto no mundo, para deixar o seu serviço ganhar o mundo. Então, por exemplo, se você for vender churrasco, né? O que você vai precisar comprar inicialmente para fazer a sua primeira produção lá? 1 quilo de carne, 1 quilo de frango, 1 quilo de linguiça toscana, né? Tô dando um exemplo, tá? Então, quanto eu vou precisar para comprar isso? Aí eu preciso comprar. Aí você vai ver como é que você vai entregar, né? Esse churrasco. Se vai ser naquele espetinho, se vai ser num prato arrumado com farofa, salada e tal. Então, você vai estudar o seu produto. Depois que você estudar o seu produto, você vai começar a pesquisar custos. Então, quanto eu vou precisar comprar para essa primeira produção? Aí tem que ver os palitos, né, do churrasco, tem que ver os pratinhos, os talheres, a forma como você vai entregar, a embalagem também, que é muito importante, né? O saquinho ou uma sacola. Então, tudo isso que você vai precisar para a sua primeira produção. Pronto. Vendo por esse lado, vou dar uma dica de como é importante o seu público-alvo. Por exemplo, dá o mesmo exemplo do churrasco. Você teve a ideia de vender churrasco. Vai que no núcleo que você está inserida, que serão os seus primeiros clientes, né? Toda essa galera seja vegana. Pense aí, como é que você vai vender esse churrasco, criatura? Pelo amor de Deus. No mínimo você vai precisar se reinventar, né? Fazer um churrasco vegano também. Um churrasco de melancia, de abacaxi, de cebola. Lógico que tem essas opções. Mas o seu primeiro insight não foi isso. Eu tenho certeza que não. Então, por isso é muito importante você primeiro estudar o seu público-alvo. Beleza? Pronto. Depois que você estudou o seu público-alvo, que você entendeu qual é a dor do seu cliente e o produto ou serviço que você vai oferecer, aí sim a gente vai passar para as partes técnicas. Aí você vai ver a questão do marketing, vai ver a questão do financeiro, né? Porque o financeiro também influencia muito, né? Por quanto você vai vender esse produto e se esse produto tem condição de te pagar, de pagar os custos da sua empresa, os custos fixos, os custos variáveis, tudo direitinho. Para isso você não precisa se preocupar, porque você vai ter a minha ajuda, obviamente, né? Mas você vai precisar sim ter todo esse estudo organizado, tudo programado, tudo direitinho, para que você não faça besteira no momento
né, do seu caminhar e não precise mais uma vez falir ou falir pela primeira vez. Isso é normal, tá, gente? Eu já recomecei várias vezes, porque empreender nesse país não é fácil, a gente sabe que não é fácil. E se você não tiver um conhecimento, né, se você não começar da forma certa, ou não tiver pessoas capacitadas para te ajudar, aí é muito mais difícil ainda. Eu vou dar um outro exemplo aqui de uma cliente minha, que é a Carla. A Carla, quando eu comecei a trabalhar com ela, quando eu comecei a fazer a consultoria financeira dela, Carla estava toda embolada. A empresa dela não estava gerindo vendas direito, não estava conseguindo sanar a dor do cliente. Lembra que eu falei? Então ela estava assim meio embolada. E aí o que foi que a gente percebeu? O produto dela estava errado, né? Ela já tinha um público-alvo, que são clientes de cabelo, mas o produto dela estava errado, porque ela estava trabalhando com uma empresa que não estava dando suporte para ela. Não é como eu, né, que dou suporte para os meus clientes, mas ela não estava encontrando esse suporte, então ela estava perdida no rolê. Principalmente porque a comissão dela era muito baixa, então ela não conseguia fazer um giro legal, recomprar produtos, pagar as contas do estabelecimento dela. Então a gente precisou rever tudo isso. E aí o que foi que eu orientei para ela? Reavaliar essa questão dos produtos, tá? Hoje ela produz o próprio produto dela. Ela tem um produto maravilhoso, que é uma manteiga hidratante, capilar e tal. E ela refez toda a parte financeira dela. Eu ajudei ela a fazer os relatórios, a organizar preço de custo, preço de venda, tudo direitinho. Hoje a empresa dela consegue pagar os custos da empresa dela. E graças a Deus as coisas estão acontecendo. Então, se você quer começar certo, se você quer organizar sua empresa, Elaine, mas eu não tenho condição nenhuma de fazer isso, porque eu preciso começar já toda organizada. Não, criatura, você não vai conseguir começar toda organizada, porque ninguém começa toda organizada. A gente vai se organizando no caminho, a gente vai se arrumando, no caminho. No início é assim, é o primeiro produto que você vai lançar, tem que ser o mínimo produto viável, porque vai que seu produto dá errado, e aí? Todo o investimento que você fez de 50, 100, 200 mil reais jogados no lixo? Não tem como. Então você precisa começar pequeno para poder crescer com os pés fincados no chão. A gente precisa sonhar? Precisa, mas precisa sonhar com responsabilidade, tá? Então o meu conselho para você hoje é esse. Quer começar? Primeiro, público-alvo. Segundo, produto. Qual é a dor do cliente que você vai sanar? E só aí você vai começar os seus investimentos. Beleza? Não está preparada? Vai assim mesmo. Comece. Dê o primeiro passo. Para que daí você vai se ajustando no caminho. Porque ajustar a rota é muito mais fácil do que você consertar a queda de lá de cima. Beleza? Um ótimo final de semana para vocês. O que precisar de mim, eu tô aqui. Me chama no direct ou então no WhatsApp, que eu tiro mais dúvidas para você. E se quiser contratar meus serviços, também estou à disposição.